Olá, olá, meu irmão, olá, minha irmã, começando mais uma live de leitura que não é live, tá certo, pessoal? Mais uma vez, precisei gravar aqui, tô deixando gravado essa leitura de hoje, Gálatas, capítulo 3, tá, pessoal? Aqui eu ainda estou em João Pessoa, estou viajando. Segunda-feira eu consegui fazer ao vivo, mas dessa vez, por conta de alguns horários, eu não ia conseguir fazer ao vivo, então eu decidi mais uma vez deixar esse vídeo aqui gravado pra gente ler juntos, né? Eu leio daqui, você lê daí e a gente medita na leitura de hoje, Gálatas capítulo 3, uma carta muito importante, tá, pessoal? Que Paulo enviou, né, para as igrejas lá naquela região da Galácia, né? A gente já viu na segunda-feira qual foi o motivo, né, pessoal? Por que foi que Paulo escreveu essa carta? Espero que você esteja lembrado e a gente vai ler juntos agora Gálatas capítulo 3, beleza? Como eu não estou ao vivo, não consigo ver aqui o chat, mas podem mandar mensagem aí, pode deixar o seu bom dia normal, tá certo, pessoal? Que eu vou ver depois. Interaja aí com os irmãos, eu sei que muita gente aí está ao vivo, muita gente está acompanhando, né? Aqueles irmãos fiéis que assistem ao vivo, aqueles irmãos que assistem depois também, ó. Todo mundo não esquece de dar o like, tá, pessoal? Não esquece aí de fazer sua leitura, mas de deixar, né, o seu curtir aí, ajuda muito. Você não sabe, né, o quanto ajuda a gente quando você deixa o seu like aí, né, para contribuir, para espalhar a palavra de Deus pela internet, beleza? Então, ó, vai deixando o seu like, compartilhe o link desse vídeo, tá certo? Compartilha, manda para as pessoas que você conhece para elas lerem junto com a gente. Quanta coisa, né? Quanto conteúdo elas estão perdendo, né? Quanta palavra de Deus elas estão perdendo, não é verdade? Então vamos lá, vamos compartilhar, vamos deixar o seu like, tá certo? E vamos agora então fazer a nossa leitura de hoje, Gálatas capítulo 3. Deixa eu colocar aqui na tela. Beleza, beleza. Tô sem meu golão aqui também, né, pessoal? Não tenho como tomar um golão aqui hoje, então vá tomando aí o golão por mim. Coloca aí nos comentários também no chat se você tá com um cafezinho, se você tá com chá, tá? Então, ó, pessoal, Gálatas, capítulo 3. Deixa eu relembrar aqui para vocês, né, por que é que Paulo escreveu essa carta, tá certo, pessoal? Muitos judeus, muitos cristãos, judeus, estavam querendo, né, que os gentios, né, eles obedecessem também vários e vários costumes da lei de Moisés. Os judeus, eles não aceitavam que alguém poderia ser salvo somente com Cristo, né? Eles também, né, queriam obrigar os gentios, né? Estavam achando errado que os gentios não seguissem a lei de Moisés. Então Paulo ficou muito triste com isso. A gente até leu, não foi, na segunda-feira, Paulo disse: poxa, estou admirado, né? Estou admirado como é que vocês tão depressa, né, deixaram o evangelho que eu ensinei e agora já estão seguindo outro evangelho. Já é outro evangelho, tá, pessoal? Já é outra mensagem. E eu falei na segunda-feira também como é importante a gente meditar na palavra, a gente estudar na palavra, para a gente também não ir para outro caminho, tá certo, pessoal? Precisamos ter certeza que estamos, ó, no caminho correto, no evangelho verdadeiro, né? E Paulo disse em Gálatas 1, qualquer outro evangelho, né, que não seja o que eu preguei, que não seja, né, o que foi revelado por Jesus Cristo, seja o quê? Quem lembra aí da palavrinha? Coloca aí se você lembra da palavrinha. Eu vou deixar aí para ver se vocês estão lembrados. Então, ó, lembra disso. Precisamos ter certeza de estar no evangelho verdadeiro. E até hoje, todos os outros evangelhos que o pessoal estiver inventando por aí, cuidado para não ser enganado também. Tá certo, pessoal? Não é que os judeus estavam tentando enganar, não. É que eles realmente acreditavam que precisava seguir a lei de Moisés. E a gente precisa entender que hoje a gente só precisa de Cristo, tá, pessoal? Hoje eu só preciso de Cristo, nada mais. Eu não preciso seguir mais nenhuma outra regra. Não preciso seguir lei de homens, lei de ser humano. Tá certo, pessoal? Não preciso seguir outro livro, não preciso de nada. Eu só preciso de Jesus Cristo. É bom a gente entender isso, não é verdade? Então vamos lá fazer nossa leitura, já está aí na tela, Gálatas capítulo 3, vamos lá, pessoal, versículo 1. Ó Gálatas insensato, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação na fé? Olha essa pergunta aí, pessoal, que importante. Eu até já tinha destacado aí numa leitura que eu fiz antes. Olha essa pergunta, pessoal. Eu quero que você responda para você mesmo daqui a pouco essa pergunta. Eu quero saber isso. Ó. Paulo perguntou para os Gálatas: vocês receberam o Espírito pelas obras
da lei ou foi pela pregação? Ou foi pela fé, né? Pregação da fé. Olha a pergunta aí, tá certo? Pra gente meditar. Versículo 3, será que vocês são tão insensatos? Olha aí, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que importante, né, pessoal, essa pergunta para a gente meditar. Já estou me arrepiando aqui, já estou me arrepiando de novo com essa pergunta de Paulo. Paulo vai até o versículo 5 aí explicando essa pergunta, falando do Espírito, né, pessoal? Acho legal a gente falar sobre isso. A gente recebe o Espírito Santo. Os Gálatas receberam o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Você recebeu, né? A gente até falou um pouquinho do batismo do Espírito Santo. Eu acredito que eu tenho o batismo do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo habita em mim. Você acredita que o Espírito Santo habita em você também? Eu acredito, tá, pessoal? Então, precisamos ter essa certeza também, né? Paulo pergunta aos Gálatas: vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras? Foi pelo que vocês fizeram? Foi pelo que vocês obedeceram da lei, né? Na lei de Moisés, cumprir os mandamentos, circuncisão, guardar o sábado, alimentos. Foi por isso que vocês receberam, né? Paulo está fazendo essa pergunta e a gente já sabe a resposta, né, pessoal? Eu recebi o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo também. A gente não recebeu o Espírito Santo, esse presente maravilhoso de Deus, né, pessoal? O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo eu acho que é um presente incrível, tá, pessoal? Incrível, incrível, incrível que a gente recebe de Deus, né? Sem o Espírito Santo eu não consigo fazer nada. É o Espírito Santo que me ajuda a orar, é o Espírito Santo que me ajuda a dizer não para as coisas do mundo, é o Espírito Santo que me ajuda a resistir, é o Espírito Santo que me guia, né? Que me motiva, que me empurra, né? É o Espírito que me empurra a fazer a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, pessoal, a gente não consegue, né? Sozinho eu não consigo. É uma luta, né? É uma luta contra a carne, pessoal. O Espírito Santo nos ajuda nessa luta que a gente trava contra a carne, contra os desejos carnais. Então veja, sem ele eu não sou nada, sem ele eu não consigo agradar a Deus, né? Sem ele eu viro um pecador de novo. Então veja que presente maravilhoso o Espírito Santo. E a pergunta que Paulo faz é: você recebeu esse Espírito por algum mérito seu? Foi alguma coisa que você fez? Porque você obedeceu a lei certinho, você recebeu o Espírito. Hoje que a gente não tem a lei, nós que somos gentios, né? Eu recebi o Espírito porque eu me converti, porque eu sou bom, porque eu era... Não, pessoal, não. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu estava todo sujo ainda. Eu estava todo manchado do pecado. Eu ainda estava aprendendo, né? Tem um versículo que diz que ele nos amou primeiro, pessoal. Jesus não esperou a gente se converter. Jesus não esperou a gente mudar. Jesus não esperou a gente se arrepender. E a gente já recebeu, né? De antemão, né? Ele já fez esse sacrifício por nós. Eu já recebi o Espírito Santo e ele continua me ajudando, sabe, pessoal? Então veja que crime é. Que crime é a gente receber o Espírito Santo e querer ser justificado por obras. A gente querer ser justificado, no caso deles ali, né, pela lei de Moisés. No caso da gente hoje, pelas obras, tá, pessoal? Eu acho que isso é um perigo. Eu acho que hoje a gente muitas vezes não entende isso, né? Eu percebo na igreja, quando eu falo com os irmãos, né, até comigo mesmo, às vezes a gente não percebe. A gente recebe o Espírito Santo, né? A gente recebe pela pregação da fé, como Paulo diz aí, mas muitas vezes eu fico colocando na minha cabeça, é automático, tá, pessoal? É inconsciente. Quero que você saiba que é inconsciente isso. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que eu sou salvo porque eu faço algo, né? Eu vou obedecer a Deus, então eu sou salvo, né? Eu vou dar esmolas, então eu vou ser salvo. Eu oro todo dia, Daniel, então eu vou ser salvo. Daniel, eu vou pro culto todo domingo, toda quarta, eu vou ser salvo por causa disso. Daniel, eu perdoo meu irmão. Daniel, eu prego o evangelho. Não é por causa nada disso, pessoal. Nada disso tem o poder de salvar a gente. Você pode ser o melhor pregador. Sua oferta pode ser a maior da igreja. Você pode, né, não perder nenhum culto. Você pode participar de tudo da igreja. Não é isso. Não é isso que nos salva. Não é isso que nos salva. Não é por obras. E às vezes a gente, sem querer,
Sem querer a gente acha que são essas coisas e a gente fica com medo. Eita, eu tenho que fazer essas coisas para ser salvo. Não, você não tem que fazer essas coisas para ser salvo, tá? É importante que você entenda essa diferença. A gente tem que fazer essas coisas porque o Espírito nos move. Quando eu amo a Deus de verdade, quando eu entendo o que Deus quer que eu faço, não pela salvação, né? Não é pela salvação, não é uma troca. Essas coisas não pagam, pessoal. Essas coisas não pagam a salvação. Então, acontece, é muito comum, na verdade. Eu vejo isso, é muito comum a gente pensar que é por nossas obras que a gente é salvo, né? Pelas coisas que eu tenho que fazer. Às vezes a gente pensa, eita, eu tenho que pregar o evangelho, senão eu não vou ser salvo. Eu tenho que perdoar o irmão, senão eu vou ser salvo. É difícil entender isso, né, pessoal? Mas olha, não é por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou salvo por Jesus Cristo. É só por Jesus que eu sou salvo. Não é por nada que eu faço. Nada que eu fizer nessa terra vai me garantir a salvação. Tá certo, pessoal? Nada. É Jesus Cristo. E Paulo está dizendo isso. Ó, vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne. Eu vou destacar esse versículo 13 aqui, tá, pessoal? Que fala exatamente isso que eu falei agora. A gente recebe o Espírito, a gente é salvo pela fé, a gente é salvo pela graça mediante a fé, né, em Jesus Cristo. E depois de um tempo a gente começa a pensar que é pelas obras. A gente começa a pensar que eu sou merecedor pelas obras, né? Então a gente não pode seguir esse caminho. Precisamos continuar fazendo as obras, por quê? Não pela salvação, mas porque eu amo a Deus, né? Porque isso agrada a Deus, porque eu sou cristão, porque eu sou seguidor de Cristo, porque eu sou imitador é por isso que eu faço as obras e não pela salvação, tá certo? Entendeu isso, né? É um pouco, né? Às vezes dá um nó na nossa cabeça, né, pessoal? Mas é isso. Nada que eu faço, né? Nenhuma obra da lei de Moisés ou qualquer obra, né, de hoje, nada me garante a salvação. O que me garante a salvação é Jesus Cristo. Só isso é suficiente. Só isso, entenda isso. Né? A gente até falou no grupo ontem, né, pessoal? Só isso é suficiente para a nossa salvação. Beleza? E ele vai falar agora do exemplo de Abraão. Olha aí, ó, versículo 6. É o caso de Abraão, ó, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Olha que interessante, né? Ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, olha aí, a Escritura já previu isso. Tá vendo? Não é do nada, né, pessoal? Já era plano de Deus, tá vendo? Já era plano de Deus. Não foi assim de repente que Deus disse, eita, agora eu vou salvar os gentios. Não, né? Deus já tinha esse plano de salvar os gentios desde a época de Abraão, desde a época do povo de Israel. Ele já tinha a gente em mente, tá certo, pessoal? Não é que ele disse, vou mudar de ideia. Era Israel, agora é todo mundo. Não, ele já tinha esse plano, tá vendo? Então, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha que lindo isso, né, pessoal? O Evangelho, quem é que pode conectar aí, tá vendo? A gente só pensa que o Evangelho, né? O Evangelho está no Novo Testamento. Olha aí, o Evangelho estava com Abraão. Olha aí, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você, Abraão, em você serão abençoados todos os povos da terra, né? Todos os povos, né? Ó. De modo que os que têm fé, tá vendo? Ó, é a fé, pessoal, né? São abençoados com o crente Abraão. Que lindo isso, né, pessoal? Que lindo isso. Tá vendo? Ó, quando ele falou isso, vê, há quantos anos atrás, né? Abraão nem fazia ideia, né? Muitas vezes quando a gente lê o Velho Testamento também, nem faz ideia, tá vendo? E aí Paulo explicando para os Gálatas e explicando para a gente também, tá vendo? Ó, quando ele falou isso para Abraão, dizendo, ó, em você, Abraão, serão abençoados todos os povos da terra. O que isso quer dizer? Olha aí a gente descobrindo. Olha a gente descobrindo. Tá vendo? Por isso que o Evangelho é o mistério de Deus revelado. Né? Por isso que a gente é tão abençoado agora, porque a gente consegue entender isso, né, pessoal? Veja, Abraão não entendeu isso. Quantos e quantos profetas não entenderam isso, né? E anos depois, agora eu consigo entender. Agora foi revelado isso pra gente, esse plano de Deus, tá vendo? Lá de Abraão. Tá vendo? Quando ele disse isso para Abraão, ele estava dizendo, em outras palavras, né, que os gentios também seriam abençoados, que os gentios também seriam salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Por meio da fé. Abraão creu pela fé. Tá vendo? Abraão foi salvo por quê? Não foi pelas obras que ele fez também, não. Foi pela fé. Né? E é pela fé que eu sou filho de Abraão. É pela fé que eu sou abençoado. Tá vendo, pessoal? O Evangelho foi dito a Abraão sem nem ele saber. Como é conectado, como é lindo, como é perfeito, né?
a palavra de Deus, tá vendo? Então todos nós, né, temos o direito, todos temos o direito à salvação. Pelo quê? Pelo que eu faço, Daniel? Não, pela fé. Entenda isso. Veja como a fé é importante, né? Versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei, olha aí, pela lei, pessoal, pelas obras, tá certo? Ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Ele diz, o justo viverá pela fé. Olha ele citando Abacuque, né? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Vou destacar aqui também, versículo 11, maravilhoso, né, pessoal? É evidente, né? Ninguém, tá vendo? Ele até diz, quem se confia na lei, quem se confia nas obras, é amaldiçoado. Por que é amaldiçoado? Porque eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo. Se você disser, não, eu vou cumprir aqui, o que vai me salvar vai ser eu cumprir tudo isso aqui. Pronto, tá amaldiçoado, né? Você é amaldiçoado, porque você não vai conseguir. Porque se você se confiar na lei, se você se confiar nas obras, você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que fazer tudo certinho. E quem é que conseguiu cumprir toda a lei certinha? Olha o dedinho, ninguém. E eu consigo cumprir tudo certinho hoje em dia? Eu consigo fazer tudo que Deus quer que eu faça? Será que eu sou perfeito? Será que eu consigo fazer certinho tudo que Deus quer que eu faça? Não. Então, por que eu vou me confiar nas obras? Por que as obras... se eu fosse me garantir pelas obras, Deus é tão perfeito, né? Deus é tão perfeito que Ele nos deu a fé. Porque se fosse pelas obras, eu tava mal, pessoal. Eu tava mal, porque eu faço uma coisa aqui, faço outra coisa lá, e o resto? E o resto? Eu não consigo, você não consegue. Ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés também. A lei veio exatamente para isso, para mostrar que a gente não é perfeito. A lei veio para mostrar que você não consegue, né? A lei estava lá, quer fazer a vontade de Deus, está aqui. Segue aí. Quer ser perfeito? Quer ser feito Deus? Segue aí. Quem é que conseguia? Ninguém. Mesma coisa hoje, eu não consigo, né? Se eu me confiar nisso, né? Se eu achar que é isso que está me levando para a salvação, maldito eu sou amaldiçoado. O justo, ele vive pela fé. Importância da fé aí pra gente, né, pessoal, nessa quarta-feira, né? E ele diz, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, né? Então é exatamente isso, é justamente ao contrário. Não é a lei que salva, mas se eu tenho fé, né? Se a minha fé é verdadeira, se eu acredito em Deus, automaticamente eu faço as coisas. Automaticamente eu vou fazer os itens da lei, eu vou observar a lei, eu vou fazer as obras, né? Mas é porque eu tenho fé primeiro. Não é o inverso, né? É a fé que me leva a fazer essas coisas, tá certo? E não o contrário. Olha que importante, né, pessoal? Cristo nos resgatou dessa maldição, tá vendo? Eles ficavam tentando, ninguém conseguia cumprir tudo, e aí Cristo nos resgatou. Imagina, se até hoje a gente dependesse da lei de Moisés, imagina, se até hoje a gente dependesse, né, ia ser frustração, né? Ninguém ia conseguir ainda, né? Então Cristo, ele nos resgatou dessa maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Que presente, né? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha aí, né, pessoal? Que presente maravilhoso. Ele nos tirou da maldição como? Como ele nos tirou dessa maldição, ele mesmo se fez maldição por nós. Tá vendo que amor maravilhoso? Agradeça a Deus, agradeça a Jesus, porque ele nos libertou dessa obrigação, desse jugo, tá, pessoal? Que os judeus viviam, não precisa viver mais. Hoje eu também não preciso, mas eles querem continuar. Os Gálatas parece que queriam continuar presos, né? Eles queriam continuar presos nessa maldição. Vê, não tem lógica, né, pessoal? Cristo nos resgatou e a gente quer permanecer preso. Versículo 4, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, olha aí, pela fé, o Espírito prometido. Então eu recebo esse Espírito, hoje o Espírito habita em mim porque eu faço as coisas, né? A partir do momento que eu deixar de fazer as coisas boas, ele vai sair de mim? Não. Ele está em mim, Deus me deu o Espírito para me ajudar por causa da minha fé. A partir do momento que eu não tiver mais fé, a partir do momento que eu largar minha fé, olha aí, o Espírito sai também. O Espírito sai. O Espírito só permanece em mim quando eu tenho fé, não pelas coisas que eu faço, tá, pessoal? Então olha que importante, né? O versículo 15,
Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falado de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Olha que interessante, mais um mistério revelado aí do que foi dito lá a Abraão, tá vendo? Muitas coisas que foi dita a Abraão, a gente só está entendendo agora, né? Paulo explicando pra gente, né? Essa revelação que ele recebeu, explicando pra gente, explicando pros Gálatas, e a gente entendendo, ó, não foi aos descendentes, foi ao descendente. E que descendente é esse? Foi Cristo. Olha aí, Abraão conectado com Cristo, né? Cristo é descendente de Abraão, é o único, na verdade, é o único, simbolicamente, é o único descendente de Abraão, né? Porque é através de Cristo, olha aí, ó, Cristo faz a conexão entre a gente e Abraão, tá vendo? Ó, essa ligação maravilhosa é Cristo que está lá ligando. Ele é o descendente de Abraão. Se eu creio em Cristo, eu, né, automaticamente eu sou descendente de Abraão e eu sou abençoado também. Olha que lindo, olha que, né, perfeito demais, né, pessoal? Perfeito demais o plano de Deus. Versículo 17, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, olha aí, se fosse por causa da lei, né? Se essa herança fosse por causa da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Olha que interessante, tá, pessoal? Então, resumindo essa parte aí, Paulo está explicando para a gente mais uma vez que a promessa, que a bênção que a gente tem, que a salvação que a gente ganhou em Jesus não foi pela lei. Não foi por causa da lei, não foi porque Cristo olhou lá, viu a lei e disse, peraí, deixa eu organizar essa lei aqui, peraí, deixa eu revogar essa lei, deixa eu fazer uma alteração. Não foi por causa da lei. Paulo está explicando, olha, essa promessa veio antes da lei, foi lá de Abraão. Na época de Abraão não existia lei, tá, pessoal? Só para você entender a ordem cronológica aí, a lei veio muito depois de Abraão, veio com Moisés, tá certo? Bem depois, né? Veio Moisés e um tempo depois. Então, na época de Abraão, nem lei tinha. E foi nessa época de Abraão que Deus fez sua promessa. Então, Paulo está explicando, ó, não foi por causa de promessa, não foi por causa de lei, né? A salvação de Jesus, presente de Jesus, não foi por causa da lei, porque já foi feita lá de Abraão, quando não existia lei. Então, Paulo está querendo, pessoal, né, que os judeus entendessem que a lei, ó, não tem esse valor todo que eles estavam achando. Né? A lei não tem esse valor todo. Né? Abraão já foi justificado antes de existir lei. Né? Se fosse pela lei, coitado de Abraão, porque ele viveu antes da lei, tá entendendo? Então, ó, né, esquece essa questão de lei, né? Esquece essa questão de obras. Tá, pessoal? Até hoje eu vejo irmãos nossos, né, 2025, né, pensando em guardar o sábado, pensando na circuncisão, pensando em alimentos puros, impuros, questão de sangue, costumes da lei. Até hoje a gente vê alguns irmãos querendo, né, obedecer à lei como se isso fosse nos justificar, tá certo, pessoal? Se você quiser seguir algumas coisas, não tem problema. Daniel, eu quero guardar o sábado. Tudo bem, pode guardar o sábado, não tem problema. Daniel, eu não quero comer porco. Tudo bem, você pode, mas entenda que não faça isso porque você acha que isso é importante. Não faça isso porque achando que isso vai depender sua salvação, né? Se você quiser fazer, pode fazer, mas só por preferência, não por causa de questão de salvação. A salvação é só por Jesus Cristo, só pela fé em Jesus Cristo, tá certo? Então ele diz, ó, versículo 19, logo, né, para que é a lei? Né? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, olha aí, o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Então Paulo explicando aí que, então a lei serviu para quê? A lei não serviu para nada? Serviu. Né? A lei foi importante, tá, pessoal? A lei foi importante justamente para mostrar, como eu falei, para mostrar o quanto a gente precisa de Deus, para mostrar o quanto a gente é falho, né? Para mostrar o quanto a gente não vai conseguir seguir. Foi para isso que serviu a lei, para mostrar, né, por causa das transgressões que precisou vir a lei, né? Para mostrar para a gente o quanto a gente... Porque tem gente, pessoal, que até hoje não entende por que eu preciso de Deus.
né? Quando a gente vai falar de Jesus, muitas pessoas até hoje não entendem. Por que eu preciso de Deus de novo? O que eu estou fazendo de errado? Né? Que mal é esse que eu cometi? Então, a lei vem para isso, para mostrar, olha aqui, ó. Olha aí o que você não faz. Tenta fazer. Foi para isso que veio a lei, né? Foi esse o objetivo, o propósito. Ela não serviu para nada, serviu, mas não foi para salvação, tá certo? E a promessa foi feita para Jesus. Olha aí, a promessa de Abraão foi feita para Jesus. E agora que Jesus chegou, tá feito. Tá promulgado, né? Como ele diz aqui, ó, né, aquele que foi feita a promessa já chegou, né? Já cumpriu, já promulgou lá junto com Deus, tá certo? Muito bom, né, pessoal? Essa explicação, muito legal essa explicação de Paulo pra gente, né? A gente entendendo juntos aqui toda essa história da lei pra gente não ter mais dúvidas. Questão de lei, questão de obras, pra gente não ter dúvidas. Que o que nos salva é o quê? É a fé. É a fé em Jesus Cristo. E a fé que nos move, né, a fazer as coisas da lei ou qualquer outra coisa, não é? Versículo 21. Seria então a lei contrária, olha aí, seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria feita, de fato, procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante, olha aí de novo, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Tá vendo aí, pessoal? Então é mediante a fé. A lei não tem esse poder de nos dar vida, tá vendo? A lei serve para outras coisas, para nos aproximar de Deus, para a gente enxergar nossas transgressões, mas ela não tem esse poder de dar vida. Nada do que eu faça, obra nenhuma tem o poder de me dar vida, tá certo? Ó, eu só tenho vida, só tenho a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, né? Então Paulo deixando claro aí, explicando direitinho para os Gálatas e para a gente também. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, olha aí, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então Paulo continua explicando aí, tá, pessoal, o propósito da lei, né? Porque acho que os judeus ficaram pensando, poxa, se Paulo está dizendo tudo isso, para que é que serviu a lei? Pode ter, né? Pode ser que os judeus ficassem bugados, né? Pode ser que bugou a mente dos judeus, né? Oxê, se Paulo está dizendo tudo isso, para que serviu a lei? Então Paulo continua explicando, olha, a lei serviu para nos conduzir a Cristo, né? Para nos preparar para Cristo, para que a gente entendesse que a gente precisa de Cristo. Foi para isso, né, que a lei serviu, mas justificados, de novo ele dizendo, pela fé. Mas agora, ó, que veio a fé, né? Agora que tem a fé, né? Agora que surgiu Jesus, agora que Jesus já cumpriu o plano de Deus, ó, já não permanecemos mais subordinados ao guardião, que era a lei, tá vendo? Ó? Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Contou quantas vezes ele já falou fé aí nesse capítulo, né? Será que é importante nossa fé, pessoal? O que é mais importante da nossa salvação, né? Será que é a lei? Será que é outra coisa? Olha aí, somos filhos de Deus mediante a fé. Isso é uma coisa até interessante, né? Porque muitas pessoas dizem por aí, né? É muito fácil dizer por aí, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, né? Querendo que todo mundo, ó, não é todo mundo, tá vendo? Não é todo mundo que é filho de Deus, né? A palavra do próprio Deus diz, não, quem é que é filho de Deus? De verdade. De verdade é quem tem a fé em Jesus Cristo. Porque as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus porque Deus criou todo mundo. É verdade, Deus criou todo mundo, mas Deus só chama de filho, Deus só considera seu filho de verdade quem obedece a ele, né? Quem tem fé em Jesus Cristo e automaticamente obedece a ele. Então, um erro, né, que muitas vezes a gente comete, as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Não cometa mais esse erro dizendo que todo mundo é filho de Deus. Olha só quem é filho de Deus, né? O Evangelho de João também fala um pouquinho sobre isso, né? Só é filho de Deus, só tem esse direito, esse privilégio de ser filho de Deus quem tem fé em Jesus Cristo. Aquela fé que nos move, aquela fé que nos impulsiona a fazer as coisas de Deus. Versículo 27, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Que bênção, né, pessoal? Esse versículo 27, esse versículo 28, Paulo dizendo, acabou-se, né? Acabou
esse negócio de homem, de mulher, de judeu, de gentil, de grego, de escravo, acabou. Todo mundo agora é um, todo mundo agora é Cristo. Todo mundo agora é Cristo. Quando Deus olha pra gente, pessoal, é Cristo que Ele vê. A gente se revestiu de Cristo. Aqueles que foram batizados em Cristo, né? A gente se revestiu de Cristo. Então, quando Deus olha pra gente, Ele não vê mais Daniel, Ele não vê um careca, Ele não vê um brasileiro, né? Ele vê agora Cristo, né? E você também, Ele vê Cristo. Deus não faz mais distinção, né? Ele só vê uma coisa só quando Ele olha para a terra, né? Ele vai buscar somente Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? E somos aí filhos também conectados com Abraão. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Muito legal essa leitura de hoje, muito esclarecedora, né? Eu acho que tirou aí a dúvida de muitas pessoas que tinham com relação a esse tema, né? Espalhe para as pessoas, mande o link, né, para outras pessoas, para que elas também tenham esse entendimento, tenham esse conhecimento que a gente acabou de aprender aqui, que Paulo nos ensinou. Beleza? Vou terminando aqui por hoje. Excelente quarta-feira para todos vocês. A gente se vê na sexta-feira, então. Beleza? Sexta-feira, né? Se Deus quiser, eu vou estar ao vivo para a gente sextar e a gente continuar a leitura desse livro de Gálatas. Não esquece do like, né? Não esquece do like, não esquece de compartilhar e de comentar lá no grupo de leitura. Quero ver aí também o versículo que chamou a atenção de vocês, né? Se é que vocês aprenderam algo novo aí, né? Comenta lá também no grupo de leitura. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.